Você sabia que pequenos hábitos podem estar drenando seu dinheiro sem você perceber? Meu pai não sabia dessa. E o brasileiro tem um desafio a mais quando se trata de sobrevivência. Você sabia que 70% dos brasileiros vivem endividados e não tem nenhuma reserva financeira? Caracas. Será que você não é um deles? É claro. E não é para menos, né? Temos os impostos mais altos do mundo, muita corrupção na política, juros estratosféricos e uma moeda perdendo valor dia após dia. Então eu realmente te entendo quando você para e pensa, cara, para onde que foi o meu salário? E não, eu não sou milionária, não vou te dar dicas de investimento, não vou tentar te vender um curso sobre como é fácil juntar R$ 1 milhão em apenas 3 meses sem trabalhar apenas com a força do seu pensamento. Hoje eu vou compartilhar com vocês os 7 piores hábitos financeiros para que você, para que nós possamos tentar ter um pouco mais de estratégia para passar por esse ano, tentando driblar aí o sistema que sempre joga contra a população. Porque mesmo quem já tem um equilíbrio financeiro nesse país, sempre acaba levando porrada na cara de uma forma ou de outra. Você tá lá achando que tá apavorando na economia doméstica, daí vem o teu plano de saúde ou o imóvel que você aluga e te joga um reajuste de 30% no teu colo. Isso é uma vergonha. E não, isso não é uma piada. Vocês lembram do IGPM que em 2021 subiu mais de 30%? Esse índice acabou afetando o país todo e complicou muito a vida de quem mora de aluguel. Enfim, fica até o final porque o 7º hábito é o mais comum e pode ser o motivo pelo qual você não consegue sair do lugar. E aproveita e não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, combinado? Primeiro erro, pagar a si mesmo por último. Você provavelmente já ouviu falar do livro Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki. Se você nunca ouviu falar dele, eu vou deixar o link aqui na descrição para você começar a mudar os seus hábitos, começando por esse livro. É um livro bem simples, bem clichê, eu diria, mas que explica que a maioria das pessoas segue o que ele chama de hábito das pessoas pobres, que é pagar todas as contas primeiro e guardar o que sobrar. Olha que bacana. E qual que é o problema disso? Nunca sobra. O grande pulo do gato é fazer justamente o contrário, se pague primeiro. Tente reservar pelo menos 10% do teu salário assim que ele cai na tua conta. Guarde isso no lugar separado do teu saldo da conta para que você não misture esse dinheiro com o teu dinheiro do dia a dia. Se comprometa com esses 10% ou mais ou menos, enfim, o importante é você começar esse hábito como se fosse uma conta fixa, como uma conta de água, de luz ou de internet. Isso vai te proteger dos gastos desnecessários e vai te ajudar a construir uma reserva para as coisas maiores e mais importantes. E aqui vai uma curiosidade, você sabia que 80% dos brasileiros possuem objetivos financeiros? Isso é uma coisa boa. Porém, apenas uma em cada 3 acredita que de fato vai conseguir alcançar esses objetivos. E o que é pior, apenas metade se esforça para alcançar esses objetivos. Segundo erro, se acostumar com dívidas ruins. O juro do cartão de crédito é um dos mais altos do mercado. E isso não é novidade para ninguém. Por isso, flertar com ele nem sempre é uma boa saída de emergência, principalmente se você está comprando as coisas no escuro sem saber de onde você vai tirar o dinheiro para pagar a fatura. Por isso, a regra é: só use o cartão para parcelar algo que caiba no seu orçamento. E essa é exatamente a mesma regra do dinheiro. Se você tiver dinheiro, então você pode comprar. O parcelamento nada mais é do que uma estratégia para não te descapitalizar, para não pesar no teu orçamento. Mas ainda assim você precisa contar com o seu salário, com o seu faturamento para comprar as coisas no cartão. Basicamente, você tem que tirar esse dinheiro de algum lugar. Terceiro erro, não ter uma reserva de emergência. Ter um dinheiro reservado para emergências é uma das dicas mais importantes que os especialistas financeiros sempre dão. Só que a realidade é aquela, né? Os brasileiros estão muito longe de atingir essa meta e os números só comprovam isso. Uma pesquisa feita pelo Datafolha revelou que 67% dos brasileiros não tem nenhuma reserva financeira para lidar com imprevistos. Ou seja, a maioria da população está completamente vulnerável a situações inesperadas. E não para por aí. Apenas 6% das pessoas disseram ter economias suficientes para manter o mesmo padrão de vida por mais de um ano. Já 10% tem uma reserva que dura menos de 3 meses e outros 10% conseguem se sustentar por até 6 meses. Esses dados só esfregam na nossa cara que a gente precisa mudar isso agora. Lembra que eu falei sobre pagar-se em primeiro lugar? Esse é o primeiro passo para conseguir virar esse jogo. Eu tenho uma dica de livro bem legal sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Milionário Mora ao Lado, de Thomas J. Stanley. Esse livro explica como pessoas comuns acumularam riqueza simplesmente vivendo abaixo dos seus meios e economizando consistentemente. Quarto erro, não saber os seus números. Você sabe quanto você ganha exatamente?
e quanto você gasta? Porque muita gente vive no piloto automático e nunca parou para analisar isso com calma. Por exemplo, você já somou quanto que você gasta com assinatura de streamings que você quase nunca usa? E isso pode criar um ciclo muito perigoso chamado inflação do estilo de vida, que é quanto mais você ganha, mais você gasta. Na verdade, mais você acha que pode gastar. E assim você vai torrando o teu dinheiro com um monte de nadas. Por isso, você precisa listar tudo isso. Use um aplicativo ou uma planilha para acompanhar tudo isso bem mais de perto. Mas eu acho muito chato lidar com número, lidar com conta, eu odeio matemática, não gosto de planilha, tenho pavor do Excel. Para de ser doida! Quinto erro, focar apenas em economizar. Guardar dinheiro é importante, mas até onde que isso pode te levar? Sabe aquela coisa do equilíbrio? Eu conheço gente que pensa só em economizar, mas não pensa em ganhar mais. Ou então fazer boas escolhas, analisando o custo-benefício delas. Vou te dar um exemplo. Você mora de aluguel em um condomínio de casas antigas. E a sua casa é aquela casa antiga que tem um monte de problemas estruturais de uma casa antiga. Aí aparece no teu condomínio uma casa toda reformada, R$100 mais cara do que a casa que você mora. O que você faria? Você iria para a casa mais cara ou ficaria na casa mais em conta cheia de problemas? Eu sei que essa resposta dependeria de muitos outros fatores e muitos outros custos, como custo de mudança, custos imobiliários, ok. Mas você não concorda que morar melhor pode acabar sendo muito mais econômico em outros aspectos? É o tipo ter um carro que só dá mecânica e não querer trocar de carro porque você não quer gastar, sendo que você está praticamente pagando uma mensalidade para o teu mecânico com o tanto de pau que o teu carro dá. Não é melhor trocar de carro logo? Pense o seguinte, existe um limite para quanto você pode economizar, mas não existe um limite para quanto você pode ganhar. Achei bonito, viu? Explore novas fontes de renda, negocie um aumento, invista na sua educação ou comece um projeto paralelo e faça boas escolhas. Analise o custo-benefício de cada uma delas. Sexto erro, pagar impostos sem planejamento. Os impostos são a maior despesa da sua vida. Isso é bom. Tudo que você fizer vai ter essa mordida, mas você também pode planejar legalmente para pagar menos imposto. Você pode, por exemplo, abrir uma MEI, onde o imposto é um valor fixo mensal. Você pode procurar contas de investimento isentas, como previdência privada ou consórcios. Use essas estratégias para você se legalizar, mas sem se sacrificar. Sétimo erro, adiar investimentos. O tempo é o maior aliado dos investimentos, mas você falou para mim que não ia me dar dicas sobre investimento, e eu não vou. Eu só quero explicar a relação investimento versus tempo para você pensar no assunto. Se você investir R$100 por mês a partir dos 20 anos com uma rentabilidade de 8% ao ano, você terá mais de R$300 mil aos 60 anos. Mas se você começar aos 40 anos, esse valor vai cair para pelo menos 60 mil. Ou seja, o tempo faz total diferença. Quanto antes você começar, maior vai ser o impacto dos juros compostos na tua vida. Outra dica de leitura, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. É um clássico sobre como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Se você chegou até aqui, saiba que você está um passo à frente de muita gente que continua presa nos hábitos financeiros. Então, recapitulando, pague-se primeiro, evite dívidas ruins, construa sua reserva de emergência, conheça os seus números, ganhe mais e gaste melhor, planeje os seus impostos e comece a investir já. Pequenas mudanças diárias vão te levar a grandes resultados. Comece hoje, mesmo que com passos pequenininhos, nem que seja para você guardar 20 por mês. O importante é você criar esse hábito, começar de algum lugar. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e até a semana que vem. Tchau!